Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Vou ler mais uma vez. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Quem aqui tem a unção do Senhor? Quem aqui tem a unção do Todo-Poderoso? O Senhor quer derramar mais e mais essa unção sobre a tua vida. Essa unção não pode acabar de maneira nenhuma. É por isso que, se você crer, o Senhor vai derramar hoje unção dobrada sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então declare assim comigo: eu tenho a unção do Senhor. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Traga sempre papel e caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus, amém? Muito bem. Ao longo da Escritura, nós encontramos alguns símbolos do Espírito Santo. Como assim, pastor? Algumas coisas que representam ou pelas quais o Espírito Santo é representado, não é? Já preguei no outro dia o Espírito Santo como água, já preguei no outro dia o Espírito Santo representado como fogo, não é? O Senhor Jesus diz em João capítulo 3 que aquele que é nascido de Deus é como o vento. Também o Espírito Santo é representado como pomba, quando o Senhor Jesus foi batizado, diz lá o Evangelho que veio o Espírito Santo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Mas muito bem, a Escritura também mostra o Espírito Santo sendo representado como o azeite, pela unção. A unção é o ato de ungir, não é? Pegar e untar, colocar óleo. Então, unção é colocar o óleo. E é interessante que no tempo bíblico e até nos nossos dias, né, o azeite faz parte para diversas atividades. No tempo bíblico também. Se nós lermos lá no livro do Êxodo, quando Deus fala com Moisés a respeito da construção do tabernáculo, nós vemos lá, Êxodo 27, Deus falando a Moisés: diga ao povo para trazer azeite puro de oliveira para o candelabro. O azeite era usado ali como combustível para manter o candelabro, a menorá, acesa o tempo todo. Nós encontramos também em Êxodo capítulo 30, Deus mandando Moisés fazer um óleo perfumado, uma mistura aromática exclusiva para a unção e consagração do tabernáculo, dos utensílios, dos sacerdotes. E nós encontramos também no Antigo Testamento, não é, o azeite propriamente dito como símbolo do Espírito Santo, pelo fato de que reis, profetas, sacerdotes eram ungidos com óleo e o Espírito Santo vinha sobre eles. Vamos ver lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. O primeiro rei foi ungido com óleo. Vamos ler aqui, acompanhe aí comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo de número 1. Está escrito assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Porventura não tem te ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aqui Samuel vai ungir Saul, o primeiro rei de Israel, e Saul se torna ungido do Senhor. Depois o segundo rei também, passe algumas páginas aí comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no versículo 13, está escrito assim, 1 Samuel 16, 13.
Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, no Antigo Testamento, poucos tinham esse privilégio de serem chamados ungidos do Senhor. O rei, não é, era ungido, sacerdote era ungido, não é? Deus determinou assim, está lá no livro do Êxodo, Arão e seus filhos e todos os sacerdotes, quando iam ser consagrados, tinham que ser ungidos com óleo. Profetas eram ungidos, só que Deus queria derramar essa unção sobre todo o seu povo. A unção representa a presença de Deus, uma capacitação sobrenatural, o poder de Deus, a ação direta de Deus na vida daquele que foi ungido. No entanto, Deus queria derramar essa unção sobre todo o seu povo. E aí Deus levanta o profeta Joel. Abra comigo lá em Joel capítulo 2. Deus usa o profeta para profetizar que chegaria o dia que isso iria acontecer. Livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Abra aí comigo. Joel 2, 28. Está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Até aqui. A promessa é para todos, não vai mais ser restrita a alguns poucos, será um derramamento geral para todos aqueles que crerem no Senhor. E o texto vai dizer aqui, depois, grife aí no versículo 28, o depois. Depois do quê? O que era necessário acontecer para que houvesse o derramamento do Espírito? Você sabe que a palavra diz lá na carta aos Hebreus que o Antigo Testamento é sombra, é figura das coisas que viriam. Então nós encontramos uma sombra do que seria isso lá no livro de Levítico. Acompanhe comigo, Levítico 14, para entender o depois, o porquê depois. Abra comigo, Levítico capítulo 14. No ritual de purificação de lepra, Deus vai estabelecer um procedimento. E preste atenção nos detalhes, vamos ler. Levítico 14, versículo de número 13. Eu vou ler do 13 até o 18. Encontrou aí? Levítico 14, versículo 13. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote. Coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará o sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite, com o seu dedo, espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça de quem tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Resumindo aqui o procedimento, era necessário um cordeiro ser sacrificado. Era necessário o sacerdote pegar o sangue do cordeiro e colocar sobre aquele que havia de purificar-se. E depois de ser purificado pelo sangue do cordeiro o pecador, aí sim o sacerdote colocaria o azeite sobre ele.
Por isso Joel profetiza depois do quê? Depois que viesse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois que o Cordeiro fosse sacrificado, depois que o sangue dele fosse derramado, depois disso o azeite viria, a unção viria e seria derramado sobre todos aqueles que crerem. E o Cordeiro de Deus já veio, o sangue dele foi derramado, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e depois a unção foi derramada. O próprio nome Messias, se você quiser anotar, do hebraico, Messias significa ungido. Do mesmo jeito que Cristo, do grego, significa ungido. O Senhor Jesus veio. E antes de ser crucificado e derramar o seu sangue, ele avisou que o Espírito Santo viria, e viria depois que ele subisse. Abra comigo no Evangelho de João. Os capítulos 14, 15 e 16 de João são dedicados exclusivamente ao Senhor falando a respeito do Espírito Santo. João 14, 15 e 16. Momentos antes, de ir ao Getsêmani, de ser crucificado, ele não está preocupado com aquilo que ele vai passar, porque ele sabe que é necessário. Ele mesmo havia dito: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém tem poder para tomá-la, tem um poder para dar, para tornar a tomar. É o que ele diz em João capítulo 10. Mas aqui os capítulos 14, 15 e 16 de João, ele dedica a respeito, e 17 a respeito do Espírito Santo. João 16, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Olha só, o versículo 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido, tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Quando ele foi em Nazaré, Lucas capítulo 4, ele lê o texto de Isaías, e ele lê Isaías 61, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. No livro de Atos, abra aí comigo, livro de Atos, capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, vai dizer o seguinte no versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muito bem, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, ele faz a obra, ele morre, ele derrama o seu sangue, ele sobe aos céus, ressuscitado, e depois o Espírito Santo vem e todos os que estavam juntos, reunidos, foram cheios do Espírito Santo. E Deus quer que todos os que nele creem sejam cheios. O Senhor Jesus disse em João 14, não é para o mundo não sabe, o mundo não conhece. O Espírito Santo é para quem é discípulo dele. Vamos ler isso no Evangelho de João, capítulo 14. O Senhor Jesus diz de maneira clara, o Espírito Santo não é para quem é do mundo, é para aqueles que nele creem. Abra aí comigo, vamos ler. Versículo de número 16, João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Senhor deixa claro, o mundo não vê nem conhece. Agora vocês vão receber, e vocês vão ser cheios, e essa unção virá sobre vocês. Muito bem, então a unção é a presença de Deus em nós. E o Senhor, o Espírito Santo, vem sobre a igreja dele. O apóstolo Paulo diz, vamos ler aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 21, está escrito o seguinte, vamos ler aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. Então a unção é a presença de Deus,
É o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós nos capacita, nos dá virtude, nos dá poder e opera diversas coisas em nós, não é? O Espírito Santo nos traz paz, nos traz alegria. O Espírito Santo opera maravilhas na nossa vida. No entanto, o Senhor Jesus alertou para a necessidade de não deixar faltar a unção. Ele deixa claro que no tempo do fim seria um dos sinais para a virgem louca que não teria azeite. Abra comigo em Mateus 25. Abra comigo em Mateus 25. Mateus 25, eu vou ler a partir do versículo 1. Aqui o Senhor está falando a respeito do fim. Em Mateus 24, ele começa a falar a respeito dos sinais, não é? O que aconteceria, e os sinais todos estão aí, minha gente, só não vê quem não quer. Não é? É vulcão para lá e para cá em várias partes do mundo, é terremoto, é violência, é crime, é desamor, enfim, os sinais todos estão aí, só não vê quem não quer. E depois de falar dos sinais, ele introduz uma parábola. Leamos, Mateus 25, vou ler a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Grife aí, não levaram azeite consigo. Versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Somente até aqui. E a parábola continua, né? Dormiram todas, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, todo mundo levantou, e só entrou às bodas quem tinha azeite. Porque o azeite, não é? Faz o fogo pegar, e aí tem luz, ilumina, e essas entraram com o noivo, e depois fechou-se a porta, e depois as loucas chegaram, e bateram a porta, Senhor, Senhor, abre a porta, e Jesus disse no versículo 12, em verdade vos digo que vos não conheço. Então aqui é necessário compreender, no versículo 1, quem são as 10 virgens? 10 representa a totalidade da igreja, virgem é a igreja. Paulo diz, né, segundo aos Coríntios 11, estou vos preparando como uma virgem santa, pura e imaculada, para encontrar com o noivo que é Cristo. A lâmpada representa a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. E o azeite, minha gente, é símbolo do que mesmo? Do Espírito Santo. Quer dizer, totalidade da igreja. Igreja com palavra. No entanto, nem todas tinham o azeite, nem todos tinham o Espírito Santo. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma unção em mim, eu tenho que compreender, o Senhor nos deu uma porção dessa unção, e é nossa responsabilidade fazer com que ela aumente cada dia mais, e nós temos que buscar, e nós temos que pedir, porque senão a unção vai acabando. Você lembra lá do rei Saul, quando lemos, né? Ele foi ungido, ele acabou com a unção na vida dele, ele mesmo acabou, ele mesmo rejeitou, e a unção acabou, o Espírito Santo saiu dele, e nós não podemos correr esse risco, senão seremos virgem louca, e nós estamos vivendo nesses dias aqui, estamos vivendo nesses dias, nós precisamos, nós todos, da unção do Espírito Santo, e nós temos que querer, e nós temos que buscar, e nós temos que nos esforçar, porque não pode faltar azeite, não pode faltar. Quando eu tenho azeite, declare comigo, quando eu tenho azeite, quando eu estou ungido, eu exalo o bom perfume de Cristo. Vejamos, abra comigo João capítulo 12. João capítulo 12. Jesus foi convidado a um jantar, ele foi, e era na casa do Lázaro. O Lázaro havia ressuscitado, estava toda a família, e aí vem a Maria. Abra comigo João 12, eu vou ler só o versículo 3, você conhece a história, não é? O Lázaro havia ressuscitado, foi feito o jantar, Jesus está lá, os discípulos também. João 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os seus pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Grife aí essa frase, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A unção de Deus na nossa vida, amados, é como um perfume. A gente não vê, mas sente, não é verdade? O perfume ali, você borrifa ele, você não vê, mas quando você chega perto de alguém perfumado, você sente, né?
Tem uns perfumes que enche assim os olhos, que coisa, ó, você até respira fundo, que cheiro agradável, que aroma maravilhoso. Se encheu do cheiro do unguento. Então, a unção do Espírito Santo em nós nos faz exalar o bom perfume de Cristo. Vamos ler isso, 2 Coríntios capítulo 2, para não ficar nas minhas palavras, abre aí comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, eu vou ler os versículos 14 e 15, abra aí, 2 Coríntios 2, 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, dependendo da sua tradução, o bom perfume de Cristo, o bom aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam, cheiro de vida, nos que se perdem, cheiro de morte. Mas se detém aqui, somos o bom perfume de Cristo. Então, quando nós temos a unção do Espírito Santo, nós exalamos o cheiro do Senhor, nós exalamos a presença do Todo-Poderoso, e aí a pessoa não precisa nem abrir a boca, a outra já vê, aquele é ungido do Senhor, aquele ali é servo de Deus, aquele é cheio do Espírito Santo. Ao passo que o contrário também existe. Como assim, pastor? Uma pessoa ungida, ela exala o bom perfume de Cristo. Agora, uma pessoa que perdeu a unção ou que não tem mais a unção, ela exala odor, fedor. Lembra do Saul? O Saul começou a mostrar o fedor das obras da carne, inveja, cobiça, ódio, raiva. Ou não foi isso que ele fez com Davi? Ele começou a invejar Davi, está escrito, depois leia toda a história lá, não é? 1 Samuel, do capítulo 19 em diante, ele começou a invejar Davi, ele começou a ter raiva de Davi, ele começou a desejar matar Davi, ele começou a perseguir e ele deu ordem para matar. Uma pessoa que não tem a unção do Senhor ou que a perdeu, fica visível o fedor das obras da carne. E esse fedor chega diante de Deus como podridão. Deus não quer que exalemos podridão de pecado, meu irmão. Deus quer ver em nós o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume tem que ser notório. Quando você é ungido, quando você é cheio da unção, o bom perfume de Cristo é exalado. E os que estão à sua volta vê, aquele ali é cheio do Espírito Santo, aquela ali é cheia do Espírito Santo. Ele tem que te ungir para você exalar o bom perfume dele. E do mesmo jeito que todo dia temos que passar perfume, você já reparou? Você passa perfume todo dia? Misericórdia, tem uns que não, hein? Fiquei preocupado agora. A gente não tem que passar perfume todo dia, né? Você vai se arrumar, se veste, passa lá um rolon, um desodorante, passa um perfume para ficar cheiroso, mas no outro dia tem que passar de novo, toma um banho, não pode ser aqueles banhos à francesa, né? Banho à seca. Tem que tomar um banho bonitinho, passa perfume, você vai estar cheiroso. Do mesmo jeito, todos os dias nós temos que buscar a unção do Senhor, e Ele derrama mais, e Ele derrama mais, e Ele tem mais para derramar sobre a tua vida. Então, quando estamos ungidos e cheios do Espírito Santo, exalamos o bom perfume de Cristo, quando não, o odor do pecado. Mas o Espírito Santo também, abra comigo na carta aos Hebreus, o Espírito Santo nos unge também. Vamos ler aqui com o quê? Aos Hebreus capítulo 1, versículo de número 9. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz assim: amastes a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha só, grife a expressão óleo de alegria. Quando o Espírito Santo vem, quando a unção do Senhor é derramada sobre nós, entendemos a necessidade de praticar a justiça. Todo ser humano tem dentro de si o senso de justiça, daquilo que é certo e daquilo que não é, daquilo que é devido, daquilo que não é devido, daquilo que é correto e daquilo que não é correto. Quando eu compreendo isso e começo a fazer e amar a justiça, amar o que Deus ama, praticar o que Deus ama, quando eu amo a justiça, eu aborreço a iniquidade, o Senhor vai derramando alegria sobre alegria, e o Senhor tem óleo de alegria para derramar sobre a tua vida, meu irmão. Os dias são difíceis, estamos aí há quase 2 anos dessa pandemia, muito luto, mais de 600 mil mortos, muita tristeza, depressão à torta e à direita, crise de ansiedade, angústias, mas o Senhor tem óleo de alegria para você, o Espírito Santo tem óleo de alegria para derramar sobre a tua vida, creia. Quando eu busco essa unção,
posso estar em meio a problemas e dificuldades, a alegria não falta, porque eu sei, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, e essa luta vai virar testemunho, esse problema, essa dificuldade será vencida, porque o meu Deus é comigo, Ele vai me dar vitória. Eu me mantenho alegre, mesmo em meus problemas. Eu não sei se já aconteceu com você, de alguém olhar para você e perguntar: você não tem problema não? Você vive sorrindo, você vive alegre? É a presença do Senhor em nós que nos mantém alegres, amados. Não é de nós mesmos, porque se olhar para a alma quer chorar, a alma sofre, mas o Senhor nos alegra, e diz a palavra que um coração alegre formoseia o rosto, aí você começa a brilhar e resplandecer a luz do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o Espírito Santo, a unção do Senhor, nos faz exalar o bom perfume de Cristo. O Espírito Santo nos unge com óleo de alegria, e também o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso entendimento. Abra comigo na carta aos Efésios, abra aí comigo, aos Efésios capítulo 1, carta aos Efésios capítulo 1, eu vou ler inicialmente os versículos 13 e 14, depois nós vamos ler o 17 e o 18, vamos ler, Efésios 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vamos ler agora o versículo 17 e 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então o Espírito Santo, a unção do Senhor em nós, ilumina os olhos do nosso entendimento. Do mesmo jeito que lá no tabernáculo não poderia faltar o óleo para que a lâmpada ficasse acesa, o candelabro ficasse aceso o tempo todo, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para nós compreendermos a palavra, para andarmos na palavra, para sermos guiados e conduzidos pelo Senhor. Uma pessoa sem a iluminação do Espírito Santo, ela não consegue entender a Escritura. Já aconteceu com você alguma vez, você lê a Bíblia e não entender nada? Sem o Espírito Santo não dá para compreender. Não dá para entender. Agora, quando você está ungido, cheio do Espírito Santo, Ele faz você entender a palavra, o texto salta e começa a falar com você, e fala ao teu coração, e vai agindo de maneira gloriosa. Meu Deus, como eu nunca vi isso, como eu nunca entendi isso, como o Senhor nunca falou isso comigo. É o Espírito Santo, é a unção do Senhor em você. Então, o Senhor ilumina o nosso entendimento. Também a unção do Espírito Santo opera no nosso interior, trazendo cura. Nós encontramos no Antigo Testamento a unção de pessoas, encontramos no Evangelho, Marcos capítulo 6, o texto diz que os discípulos ungiam os enfermos e os curavam. Tiago capítulo 5, versículo 14, fala: até alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja para ungir com óleo. Mas além da ferida natural, da cura natural, o Espírito Santo cura aquelas feridas que não são visíveis, que não são aparentes, que estão, aqui dentro, desde que eu queira, Abra comigo no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, deixa eu ler aqui a partir do versículo 4, Isaías capítulo 1, versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás, porque seríeis ainda castigados se vós vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nenhuma delas amolecida com o óleo. Aqui, no tempo bíblico, era comum, com alguma ferida, tratar com óleo. Lembra da parábola do bom samaritano que Jesus contou? Não é? O samaritano foi lá e ungiu a ferida com óleo. Só que aqui o Senhor não está falando de uma ferida literal. Está falando que o povo o deixou, o povo se afastou e o coração é maligno. As feridas aqui não foram tratadas porque desprezaram o Senhor.
E aqui o texto diz de maneira clara, poderia ter sido sarado com óleo. No mesmo sentido, está lá em Jeremias, abra comigo agora, Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Oh, glória. Jeremias 8, 22, está escrito assim: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Aqui, amados, em Gileade se produzia unguento, um óleo, não é? Que era até exportado para outros lugares. Só que aqui o Senhor não está falando do óleo natural, Ele está falando da atuação do Espírito Santo, Ele está falando da presença dEle, e a presença dEle traz cura ao nosso coração, a presença dEle fecha as feridas da alma, a presença dEle sara o interior, despedaça aquilo que prende. Lá em Isaías 10, 27, vamos ler Isaías capítulo 10, versículo de número 27, se quisermos, tudo aquilo que está no nosso coração prendendo, é despedaçado. Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo é aquela canga de madeira, o jugo é aquilo que prende, é aquilo que segura, e aqui, nesse sentido, o texto está falando de escravidão, de humilhação, de vergonha, mas traga isso para o coração. Às vezes tem coisas que impedem o fluir da unção de Deus, da presença de Deus no nosso coração. Que coisas são essas? Às vezes é o orgulho, às vezes é a raiva, às vezes é a amargura. São sentimentos que não podem mais estar aqui dentro. E quando a unção do Espírito Santo vem, a presença de Deus vem, Ele vai lá dizendo: tira, perdoa, libera, vai. O Espírito Santo vai lá tocando, vai martelando, e a unção vai tocando, porque quer que aquilo seja despedaçado, o perdão seja liberado, o coração seja purificado. O Senhor Jesus vai dizer, abra comigo lá em Mateus 11, Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus nos convida a tomar sobre nós o jugo que é dele. Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando tem algo no coração que prende, seja uma raiva, seja um ódio, seja uma rejeição, qualquer tipo de sentimento nocivo, aquilo é como uma canga está prendendo. Quando vem a unção do Espírito Santo e toca lá, quebra, despedaça. Quando a pessoa quer, eu não quero mais isso no meu coração, aquilo é quebrado, é despedaçado, a pessoa fica tão leve. Quando o perdão está retido, o Espírito Santo toca, libera, aí sai aquele peso e a pessoa é aliviada. Ao passo que a pessoa que assim não faz, o coração é pesado. Querido, querida, o Espírito Santo vai derramar unção sobre o teu coração, você vai exalar o bom perfume de Cristo, você vai ter a alegria do Senhor, você vai ter cura, e Ele vai operar na tua vida em nome de Jesus. Nós não podemos ser virgem louca, nós temos que ser virgem prudente, e a virgem prudente compreende: eu tenho que me encher de unção cada dia mais, eu tenho que buscar mais e mais da presença do Senhor. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Eclesiastes 9, 8, o sábio Salomão diz assim, Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8, vamos ler aqui. Eclesiastes 9, 8 diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes brancas, vestes alvas, representa santidade. Como é que alguém consegue andar em santidade sem o Espírito Santo? Como é que alguém consegue resistir ao pecado sem o Espírito Santo? É necessário, sem a unção do Senhor nós não resistimos, sem a presença de Deus em nós, nós não conseguimos. Mas aí com a presença dele, ele diz: não faça isso, não fale aquilo, não olhe para isso, eu te escolhi, eu te chamei, você tem que ser santo como eu sou santo, eu estou aqui com você. E aí nós encontramos forças do Senhor em nós, e nos afastamos do pecado, e resistimos ao pecado, e vamos nos santificando. É necessário compreender: com a unção do Senhor andamos em santidade, sem ela o pecado está aí à porta e quer dominar. É por isso que o versículo termina dizendo: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o Senhor te ungiu,
Diga para ele, diga para ela: o Senhor te ungiu e hoje Ele vai derramar unção abundante sobre a tua cabeça. Ele vai derramar óleo fresco. Ele não quer que falte a unção sobre a tua cabeça, e Ele tem abundância para te dar e abundância para derramar sobre a tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, se não correspondermos, a unção vai acabando até se esgotar, e não é o que Deus quer. A virgem louca deixou acabar. Nós não podemos deixar acabar. Nós temos que ser as prudentes, que se enchem da unção, que tem azeite extra, que buscam todo dia o derramar do óleo sobre a cabeça. A unção do Santo está sobre você, e Ele vai derramar mais e mais sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então se coloque de pé, por gentileza, porque agora a unção vai ser derramada. Se você crer, se você quiser, se você buscar, se você abrir a tua boca, Ele vai derramar unção abundante sobre a tua vida, para você exalar o bom perfume de Cristo, para você ter alegria, para você ter o teu interior sarado, para você ter a presença dEle na tua vida. O Espírito Santo nos conduz em santidade. O Espírito Santo nos conduz em verdade. Ele ilumina os olhos do nosso entendimento. Ele nos faz exalar o bom perfume de Cristo. Fecha os teus olhos, olha aí para dentro de você. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus dias? Você tem exalado o bom perfume de Cristo? Os teus olhos, os olhos do teu entendimento têm sido iluminados pelo Espírito Santo? Como é que está? Você tem recebido essa unção de alegria? Você tem recebido essa unção que sara o interior? As lutas estão aí para todos, as lutas estão aí, e se olharmos para as lutas não ficamos de pé, mas é a unção do Senhor sobre a nossa vida que nos mantém de pé, que despedaça todo jugo.